Você está acompanhando o depoimento de Fernando, um jovem missionário que no primeiro ano de formação recebe a notícia do câncer de sua mãe. Ele irá agora partilhar conosco todos os conflitos que viveu neste período. E foram 4 anos de muito sofrimento, de muita luta dentro da comunidade, né? Onde muitas vezes colocava assim, né, o peso na balança. Mas, meu Deus, o que será que vale mais a pena, né? O que será que é mais importante? Eu estar aqui dentro da comunidade, dando a minha vida para tantas pessoas que eu não conheço, ou estar dentro da minha casa, podendo ajudar a minha mãe que está sofrendo tanto, que está precisando tanto de ajuda, né? Fernando? Oi, filho. Não sei mais o que fazer. A sua mãe está sentindo muitas dores. Nossa, pai. Mas fala pra ela aguentar firme. Diz pra ela que a comunidade toda tá rezando por ela. Filho, eu tô precisando de você aqui. Por favor, volta. Eu não posso. Eu tenho uma missão. Tudo bem, então. Mas o meu amor por vocês não diminui. Eu lembro que depois que eu conversei com ele no telefone, e de alguma forma eu tirei essa força, não sei de onde, deixei claro para ele a minha escolha de abraçar a Deus acima de tudo, porque eu tinha certeza que Deus estava dentro da minha casa e Ele não ia desamparar a minha família. Mas dizer isso para o meu pai e viver isso não foi ausente de sofrimento, né? Eu lembro que eu vim para a Capela IES e comecei a chorar desesperadamente, assim, porque era uma dor muito grande de realmente cortar os laços e de não olhar para trás, né? Porque eu já tinha posto a minha mão no arado, então eu não podia mais voltar para minha casa, mesmo com essa situação de dificuldade, né? E aí eu lembro que vieram 2 irmãos de comunidade, sentaram do meu lado e também não tinham palavras para me consolar naquele momento, né? E no silêncio deles, de alguma forma, eles tentaram se fazer um comigo. E mesmo, quanto sofrimento devem viver estas pessoas quando percebem, sentem, por exemplo, como é aqui este telefonema do pai, que chora pedindo para ele de poder voltar em casa, porque ele não aguenta mais. Mas do outro lado, estas pessoas sentem que se sentem chamados para dizer-te sim, para abandonar tudo, pai, mãe, filhos, amigos, irmãos. E a tua palavra, Senhor Jesus, que diz para nós que não deixa pai, mãe, filhos, irmãos, casas, não indignam de mim. Quantas palavras fortes e quantas palavras que chocam a nossa existência, que não nos permite às vezes de poder se sentir, porque temos medo de te dizer sim plenamente. Porque pensamos que seja mesmo cortar, sem ter diálogo nenhum. Não, Senhor Jesus, educa-nos para saber como devemos cuidar dos nossos familiares. Educa-nos a saber fazer com sabedoria cada gesto, a saber telefonar, a saber cuidar deles com muita atenção. Somente você, Jesus, sabe nos ajudar e nos entregar o Espírito Santo para poder cuidar sempre melhor e porque os nossos parentes possam chegar a se abrir a Deus. Jesus, ajuda-nos e ajuda estes nossos parentes. Diante do meu desespero, o pessoal da coordenação da casa pediu que eu fosse conversar com a Maria Paula, que é uma das irmãs mais velhas da comunidade, que também no ano passado acabou falecendo de câncer. Na época ela já estava doente, né? A doença da minha mãe e da Maria Paula foram que aconteceram ao mesmo tempo. E aí sentei de frente a frente com a Maria e aos poucos ela foi consolando meu coração. Porque de alguma forma ela vivia o sofrimento da minha mãe e ela vivia também a questão do chamado, ela vivia a questão da vocação. Ela de alguma forma também tinha renunciado a estar próximo da família, ela não tinha voltado para a Itália depois que ela tinha descoberto a enfermidade, tinha escolhido ficar aqui no Brasil e vivia o câncer. Então ela conhecia tanto a minha realidade quanto a realidade da minha mãe. E aos poucos, enquanto eu chorava, ela chorava junto comigo e ela me dizia, né, que em nenhum momento Deus havia tirado o milagre da minha mãe, né? Mas pelo contrário, como Abraão, Deus queria de alguma maneira saber onde estava o coração da minha mãe. Se estava no milagre que Deus tinha dado para ela
ou se estava no Deus que havia dado um milagre. Chegou o ano de 2008 e a comunidade me pediu o passo de ir para a cidade de Belo Horizonte. Foi o ano que a enfermidade da minha mãe se agravou, que a enfermidade dela piorou. Ela praticamente passou do mês de janeiro a julho no hospital, quando infelizmente ela veio a falecer. E foi bem nesse tempo que talvez ela mais precisava de mim, foi o tempo que eu tive mais longe. Mas então a providência tá tudo certo, já tá em andamento tudo. Tá ok. Mas e o local? Porque o evento tá chegando e ainda a gente não conseguiu o local. Mas vai marcar uma reunião para amanhã, às 8 horas? Certo. Só um momentinho. Fernando, seu pai novamente. Alô, pai? Eu sinto que, de alguma forma, até a enfermidade da minha mãe foi um presente para a nossa família. Porque, além dessa caminhada com Deus mais intensa, até entre nós, com meu pai, com os meus irmãos, esse laço de unidade foi se fortificando, né? Foi se solidificando. E aí tem o terceiro ponto, que é aquele comentário dos meus amigos, que eu ia ser uma pessoa frustrada, uma pessoa que não ia realizar os seus sonhos, que eu estava fugindo de alguma coisa, que hoje, depois de 5 anos de vida em comunidade, eu posso dizer que realmente todos esses comentários eram uma tremenda de uma mentira. Porque mesmo com tanto sofrimento, eu sinto que eu sou uma pessoa feliz. Eu digo assim para as pessoas que muitas vezes talvez tenham essa dúvida no coração, que hoje possam se encontrar nessa mesma situação de dificuldade, talvez se você tem uma enfermidade na sua casa, ou se talvez você tem dúvida em renunciar aos seus sonhos, eu digo para você que vale a pena. Vale a pena porque a alegria que hoje eu experimento em cuidar desses jovens, né? Em ver a promessa de Deus se realizar na minha vida, de que os meus filhos seriam muito mais numerosos do que talvez se eu estivesse lá fora. Lá fora talvez eu teria 6. Aqui eu tenho centenas de filhos, né? A alegria que eu experimento em poder ver um menino que sai da rua e que através de alguma maneira, pelo meu chamado hoje, é restaurado. A alegria que eu encontro em ver um morador de rua, um dependente químico que é acolhido nas nossas casas e que também consegue ter a sua vida mudada, consegue voltar para sua casa, consegue ter a sua família restaurada. Eu digo que é uma alegria muito maior, talvez, que eu experimento hoje do que se eu tivesse abraçado os meus sonhos lá atrás, né?